E vamos de Q&A, gente. Mandem as perguntas de vocês pro próximo. Começando aqui, não é uma pergunta, mas um comentário muito gentil do Márcio Magno. Seus vídeos têm um trabalho de arte, é como se eu estivesse conversando com um velho amigo. Parabéns. Cara, Márcio, obrigado. Eu até coloquei isso aqui porque é muito como eu me sinto nesses Q&As, cara. Principalmente, assim, né, eu tô tomando meu café, conversando com vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Eu acho muito maneiro isso. Como eu já falei várias vezes, assim, eu acho que uma das melhores coisas desse trabalho é justamente dividir essa paixão pelo áudio, pela música com vocês que me assistem, né? Tudo isso aqui só é possível por causa de vocês, pessoas como você, Márcio. Giclindo 25. Como eu posso manter a qualidade do meu som sem prejudicar minha audição? Eu comecei no hobby recentemente, já estou desenvolvendo problemas na audição. Como eu posso resolver isso e continuar ouvindo o som no mesmo nível? Cara, isso é uma coisa muito difícil, porque de fato é uma questão, né? Naturalmente a gente acaba querendo muitas vezes ouvir um volume mais alto, né, para ter uma experiência mais intensa, especificamente com fones de ouvido, e não adianta, isso é muito perigoso. Quando a gente está ouvindo música assim, tipo, o volume seguro é 80, 85 decibéis, o que para muita gente acaba sendo parecendo baixo, né? O barulho de rua já é muito alto. Cara, é complicado assim, mas o que eu diria? Hum, eu acho que de modo geral, caixas de som, dizem, né? Pelo que eu já pesquisei e tal, eu não sou especialista nisso, que caixas de som são um pouco mais seguras, não tá injetando som direto no seu canal auditivo, então, por pior que seja, limitar o tempo que você passa ouvindo música com fone de ouvido, mas principalmente é limitar o volume, cara. Tem fones que te dão, por exemplo, se você tiver um celular da Samsung e um Galaxy Buds, eu acho, você consegue ver o volume que está tocando no fone. Se você tiver um fone da Apple e um iPhone, você consegue ver o volume e você entende ali se você está escutando num nível seguro ou não. Mas o principal é isso, cara, é limitar o volume mesmo, né? 80, 85 decibéis é o limite do seguro. Acima disso, você já está colocando a sua audição em risco, infelizmente. Majores, para o cafezinho da Encantos. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas sobre o Mali 2. Uma é se você diz no vlog que alcançou a sua sonoridade, a sonoridade que reflete seu gosto, então ele tem uma sonoridade semelhante ao Yain Moonlight JQ4U Pro. Isso aí já te respondendo. Tem muito tempo com esses dois fones e desde então meu gosto mudou. É o principal que eu diria. Ou a sonoridade próxima da IF Neutral, como aparece no vídeo. Na verdade, agora não é nem mais isso, seria já da JM1. Pra mim é o que eu mais gosto. Assim, é aquela sonoridade que depois que eu ouvi foi assim, caramba, eu acho que é isso, né? Outra, falando apenas em tecnicalidades, o Mali 2 é superior ao Mali 1? Se sim, como foi possível conseguir isso custando a metade do primeiro? Tecnologia do driver? Cara, sim, eu considero superior ao 1, mas o principal não é nem a tecnologia do driver, é DSP. Tipo, eu acho sim que ele fisicamente, né, tem uma construção mais moderna, mais interessante, mas o principal aqui é a parte de software, né? É o que você consegue fazer hoje via DSP que você não conseguia há, 3, 4 anos. Essa é a principal diferença, cara. E é isso, tipo, é muito mais barato fazer isso hoje também. Alexandre Mendonça Álvaro. Fala, Léo, parabéns pelo conteúdo e muito obrigado pelo belo café. Estou entrando no hobby agora com maior foco em ears para tentar extrair o melhor valor por real investido. Ainda não entendo nada e estou levemente formando alguma opinião. Nas minhas análises pensei, se a cada faixa que avançamos o retorno do dólar investido versus valor percebido diminui, como seria um gráfico seu com esses exemplos? Pegando 25, 50, 100, 300, 500, 1000 ou algo nessa linha e colocando o que você considera o melhor de cada faixa. Como fica essa curva? Acredito que o último salto impactante seja ali perto dos $300. Faz sentido? Cara, Alexandre, assim, é difícil te responder de uma maneira muito assertiva, porque assim, não é uma coisa tão precisa, né? E é uma opinião mais solta, vamos dizer assim. Mas assim, eu vou tentar te responder de uma maneira um pouco mais geral. Cara, com certeza, os maiores saltos estão nas menores faixas de preço, vamos dizer assim, né? Então você tem ali hoje, eu acho que o melhor fone pelo menor preço que você consegue, que seja muito relevante, seria algo como um KZ EDC Pro, que vai custar aí seus 25, 30 reais. Ele já é muito bom, tipo, e muito melhor do que fones muito vagabundos, vamos dizer assim, né? O fone que vem no avião, seja o fone que você compra no camelô. Esse é o maior salto de todos, assim, sem menor sombra de dúvidas.
De um EDC Pro para uma próxima etapa, que seria algo como um TRN MT4, cara, já é um salto menor. De um MT4 para um Chu 2, né, ou de um TRN Conte, ainda menor. Meio que, de certa forma, todos os outros são muito menores comparados a esse primeiro, né, que é de um fone muito vagabundo para um fone bom. Eu diria sim que eu tava, coincidentemente, muito recentemente eu tava refletindo sobre isso, tava testando alguns fones e tal, eu falei, cara, eu acho que pra mim a faixa chave é entre os 300 e 500 dólares. É onde eu diria que, pô, aqui tá, já existe sim, na minha opinião, um salto relevante, tá? Em relação ao que você encontra, por exemplo, se eu tô falando dos 500 dólares, né, pensando num Manger T Pro, por exemplo, né? Ou se eu estiver falando dos 300 dólares, já, pô, vai ter aí um... Cara, é porque assim, tem uma outra coisa que mistura, cara, que confunde um pouco, que é a coisa das preferências de tonalidade ou de características específicas. Por exemplo, eu penso no Moondrop Meteor, cara, ele custa mais do que 500 dólares, eu acho, né? Não me lembro exatamente. Mas ele é um fone que tem os melhores gráficos que eu já chutei no in-ear. Tipo, pra mim, entendeu? E aí, pô, são gráficos melhores do que de muito fone muito mais caro. Aí você tem, pô, o Dusk, né, que tem todas as versatilidades do DSP ali integrado, com os diferentes tunings. Ou você tem um Manger T Pro. Por exemplo, agora, um review que vai sair há pouco tempo, cadê ele? Nem sei onde eu botei. Acho que eu levei pra casa. O T-Audio Monarch MK4. Ele talvez seja meu in-ear favorito de todos. Mas quer dizer que ele é tão melhor assim do que um Manger T Pro? E aí, pô, se eu penso no Manger T Pro, tipo, pô, o que eu consigo com uma tonalidade parecida que não custa 350, 400, né? Que custa 200. É uma questão que, assim, não deixa de ser fundamentalmente subjetiva, porque, assim, depende do quanto que você valoriza cada passo, né? E de novo, né? Não é como se fosse uma linha reta de, tipo, não, ó, esse aqui que custa 500, ele com certeza é melhor do que esse que custa 300. Além de ter muito de 500, que é muito pior do que um de 300, você ainda tem uma questão que ser meio que, às vezes, tunings diferentes ou características diferentes que você pode valorizar mais ou menos. Então, assim, é uma pergunta muito complexa, muito. No final das contas, é sobre, tipo, pô, investir a mais, valer a pena ou não, e isso só quem pode responder é você. Mas se eu tivesse falando por mim, fazendo um gráfico por mim, eu diria que eu até fico confuso, eu posso botar duas versões. Eu posso botar uma versão que a curva achata nos R$30 com o KZ-EDC Pro, não achata totalmente, talvez ela achate totalmente nos R$150, pronto. Então assim, porque de um EDC para um Chu, os agudos são bem melhores no Chu, no TRN Conte. E depois fica uma coisa quase que achatada, né, a curva logarítmica. Ou eu posso botar tipo, uma coisa um pouco menos extrema, mas que, pô, ela vai achatar ali entre os 300 e os 500 dólares. Para mim, são esses dois lugares, sabe? É como eu vejo. Não é muito diferente do que acontece com o café, por exemplo. Como o café da Encantos, parceiro do canal, que está patrocinando esse vídeo aqui. Cara, é o seguinte, você tem ali o café pilão, né, o café melita do mercado, aquela café extra forte, que não é um café de qualidade. Depois você tem ali os cafés gourmet, cara, e depois você tem os cafés especiais. Os cafés especiais são aqui o fone de 300, de 500, às vezes, quer dizer, ou melhor, você tem os cafés lá que seriam os fones de $1.000, $2.000, né, que é o café que sai lá, que aquele bicho, vocês devem saber essa história, mas é que o bicho faz cocô, e aí você pega esse grão e dizem que é maravilhoso, mas enfim, aí acho que já passa um pouco. O ponto é, café da Encantos, cara, se você gosta de café, são sensacionais, eles torram sempre sob demanda, só café de altíssimo nível. A torra agora é todo dia da semana, então assim, de segunda a sexta eles têm torra, você vai sempre receber o seu café fresquinho, né? Para quem é do mundo do café sabe que isso é uma das coisas mais importantes, né? É a torra fresca. Tem várias formas de você comprar café da Encantos, tem kit de degustação, pacote de 250 gramas, esse pacote enorme de 1 kg, esse aqui é o agrado, que é esse. Cara, eu tenho feito cold brew, adoro esse café no cold brew. Gente, tem cupom de desconto aqui do canal, tem o clube de assinatura, tem muita coisa, tá? Então, acessa aqui o site da Encantos, usa o cupom, eu tenho certeza que você vai gostar. Pra mim, é onde tá meio que assim, de certa forma, o ápice da relação custo-benefício no mundo dos cafés também.
Agora vamos para a próxima. Russo Skate. Vi gente falando sobre moto e celular e arrisco aqui uma pergunta para um futuro Q&A. Léo, tem jogado algo ou algum jogo que gosta pacas? Fala um pouco sobre o seu contato com jogos eletrônicos. Eu não sou gamer hardcore, mas, assim, quando eu era mais novo, eu jogava muito Pokémon, quando eu era novinho no Game Boy. Até tinha pouco tempo emulador no celular, agora não tem mais. Enfim, joguei Pokémon Cristal, pra mim foi o ápice, assim. Nossa, jogava muito aquilo. Aí depois, ficando mais velho, eu cheguei a ter Nintendo 64, tive, assim, jogos que... Teve uma época de PlayStation que eu jogava um Gran Turismo, não lembro qual era, se era o 4, sei lá. Um jogo que eu gostei muito na época, eu joguei muito, foi o God of War. Acho que eu joguei os 2 ou 3 primeiros. Mas depois eu meio que dava uma largada, assim, eu fiquei muito tempo sem jogar nada. Aí depois teve uma época que eu joguei muito com os amigos Call of Duty e Battlefield. O Call of Duty eu até de vez em quando ainda jogo. E esse ano que eu joguei um pouco mais, cara, aí eu joguei Outer Wilds, que pra mim foi uma coisa absurda, inacreditável aquilo ali. Que experiência, que coisa maravilhosa. E agora estou jogando Red Dead Redemption 2, também estou maravilhado. E ansioso pro GTA novo aí. Cláudio Vinícius. Qual fone, seja in-ear headphone ou wireless, com o melhor custo-benefício que existe, na sua opinião, independente do valor, que simplesmente entrega muito mais que deveria pelo valor cobrado? Cláudio, que pergunta difícil, mas que pergunta boa. Vamos lá. In-ear. Vou no KZ EDC Pro, que eu mencionei já. Vou também no... os earbuds, cara. E aí eu pego os bons earbuds como um grupo, né? Tipo da Kawano, né? Que ele fabrica aqui. O RY4S, os do Davi Bors. Cara, esses. Headphone. Talvez Sennheiser HD600. Não é um fone barato, mas eu acho um belíssimo custo-benefício. E o Hi-Fi Man H400 SE e o Edition XS também. Esses dois. E True Wireless, cara, Apple AirPods Pro 2, o 3 eu confesso que estou escutando muito pouco ainda. E aí, pelo amor de Deus, entendam, tá? Eu estou falando pra mim. Apenas pra mim, tá? Não tô querendo fazer jabá. O Cuba Vale 2, porque é o meu som, porque foi eu que fiz o som. Então é claro que eu vou achar isso. Então, o Cuba Vale 2 também. Eu acho que... e o Cranier Daybreak, como in-ear também, que é bem mais caro, mas também coloco ele nesse grupo aqui. Mais um, desculpa, o Shanks Manger T Pro também. Tô apaixonado nesse fone. Frigos Nomen. Na produção do Mali 2, boa pergunta, você adicionou a equalização e não precisou baixar o gráfico inteiro porque disse que não ia ter distorção. Por que então precisamos baixar o gráfico inteiro para equalizar fones? Né? Para baixar todo o gráfico, eu estou falando do pré-amp. O que acontece? Tá? Resumo, muitas vezes quando você vai fazer uma equalização, você vai promover algum ganho, alguma faixa, o ideal é que você não aplique ganho, né? É que você reduza o resto. E a forma de você fazer isso, porque é muito mais fácil você equalizar com ganho, você coloca o ganho e você abaixa o pré-amp. Então, na prática, o teu maior ganho, a ideia é que ele passe a ser o 0. Só que aí tudo fica mais baixo. Por que a gente não fez isso no Mali 2? Cara, porque o falante respondeu muito bem. Isso é uma coisa que eu e muita gente não recomenda que você faça com fone aleatório, porque muitas vezes você pode não ter exatamente, não pegar o problema quando ele estiver aparecendo, e aí você não vai saber, você não vai necessariamente sentir a distorção ou vai entrar no nível perigoso, no caso do Malha, porque a gente testou muito, né, e conseguiu medir e ver que tava ok, dava pra fazer isso, entendeu? Essa é a parada. Misael, fala Léo, você falou sobre a venda da Bonneville, mas nos deixou na dúvida. Qual é essa Kawasaki 4 cilindros que eu comprei? Cara, eu comprei uma Versys 1000. Não é uma moto que eu acho bonita. Eu acho a Triumph 1 bilhão de vezes mais bonita. Só que a Kawasaki é muito mais confortável. Eu ando muito de garupa com a minha mulher, de vez em quando eu viajo. E a Triumph não é uma moto tão confortável para isso. Então, assim, tava numa condição muito boa essa Versys, aí eu acabei pegando e eu tô apaixonado por ela. Apaixonado. Que moto boa. De novo, ela é feia, mas é uma delícia de pilotar. Meio que ela é tudo que você quiser. Ela é extremamente macia, ela é dócil em baixa velocidade, a manobrabilidade dela é absurda, ciclística, assim, você coloca ela onde você quer. Já levei ela pra pista. Ela é um foguete se você quiser acelerar. O ronco dela
você andando normal, ela é super silenciosa. Na hora que você, cara, abre, vem um ronco de admissão ali. Cara, é maravilhosa a moto. Adorei. Joalmzin. Cara, queria saber se você usa alguma equalização no seu fio JM21 e se poderia compartilhar com a gente para ficar de referencial. Importei um no mês passado para não ficar ouvindo música só no celular e tô achando incrível. Valeu cada dólar canadense. Obrigado pela recomendação. Cara, que bom que você gostou. Mas seguinte, eu quis pegar a sua dúvida porque tem um ponto muito importante para trazer aqui para outras pessoas que estejam assistindo. E olha, isso que eu vou falar não é nada pejorativo, tá? Não é uma crítica, nada disso. Mas é o seguinte, a sua pergunta não faz muito sentido. Ou melhor, não faz sentido você buscar isso. Por quê? O que mais vai contar para o som que você ouve é o fone. Então, assim, para mim não faz sentido você pensar em qual equalização eu coloco num player, porque é como se o player não tivesse som de nada. Quem tem som é o fone. E a equalização tem que vir para você ajustar alguma coisa no fone, entendeu? Então, tipo, tentando pensar numa analogia, sabe? É quase como se você estivesse perguntando algo tipo... pô, eu comprei essa pastilha de freio, esse sistema de freios aqui. Qual configuração desse sistema de freios eu uso? É tipo, cara, depende do carro, entendeu? Então, nesse caso, depende do fone. Então, você tem que pensar no fone. E aí a equalização vem para você levar o seu fone para algum lugar que você possa preferir, né? O player é só o veículo para você chegar nesse lugar. Última pergunta do Boris. De onde surgiu o seu ódio das waifus? Olha, eu vou falar isso, eu não quero chatear ninguém. Mas assim, eu acho uma coisa, pro meu gosto, pra minha personalidade, eu acho uma coisa muito infantilizada. Eu não consigo gostar dessa estética. Aí tem aquela vozinha que parece um negócio. Cara, eu falo, pô, não sei, eu acho uma coisa muito infantilizada. E muitas vezes muito sexualizada de um jeito muito bizarro, né? Como eu falei, você tem aquelas personalidades, aquelas paradas de anime que é tipo uma menina com roupa de escola, pô, com uma roupa provocativa, uma cara, eu olho e falo, caraca. É isso, cara, eu não acho muito maneiro não, sinceramente. Até tem as waifus que são um pouco menos extravagantes, vamos dizer assim, mas em geral eu acho que é isso, é uma coisa muito infantilizada e muito sexualizada de um jeito meio bizarro. É isso, mandem as perguntas de vocês pro próximo Q&A. Valeu!